Delação de Mauro Cid. PGR evidencia a urgência para mudança na formação dos militares. Isso é um assunto que a gente traz muito aqui, cara. Enfim, bibliografia da AMAN, bibliografia de colégios superiores militares, né? Muitos são internatos, inclusive. Tipo, os caras simplesmente negam a existência dos Yanomami. Então, tá ligado? Eles tratam as diversas etnias, as diversas tribos, diversos povos originários que a gente tem no Brasil, eles tratam aquilo como se fosse um bando de formiga no caminho deles, né? E eles querem facilitar o trabalho mesmo da grilagem, Meu Deus, como é que é o nome? Do cara que tá lá procurando pedra preciosa. Garimpo ilegal, tá ligado? Então vamos ver essa matéria aqui. Kleber Lourenço. As recentes revelações trazidas pela delação premiada de Mauro Cid e pela denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República expõem uma realidade incontestável. As Forças Armadas brasileiras carecem de uma reforma urgente em sua formação. Envolvimento de oficiais superiores em uma trama para deslegitimar o processo eleitoral e atentar contra a democracia não é um fenômeno isolado, mas sim a manifestação de um problema estrutural enraizado na cultura militar brasileira. A PGR, na denúncia que generais da ativa e da reserva, entre eles Augusto Heleno e Braga Neto, participaram ativamente de uma organização criminosa com o objetivo de impedir a posse de um governo democraticamente eleito. A delação de Mauro Cid revela que esses militares mantinham contatos frequentes com grupos políticos e planejavam abertamente ações de desestabilização do regime democrático. A partir das mensagens obtidas na investigação, fica claro que a articulação entre líderes militares e políticos antidemocráticos ocorreu com o aval de setores formados dentro da doutrina militar, que ainda enxergam a política como uma área de possível intervenção castrense. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Trocas de mensagens e registros obtidos pela investigação indicam que a tentativa do golpe de Estado foi debatida internamente por membros das Forças Armadas, evidenciando um alinhamento político-ideológico que contraria o papel constitucional dessas instituições. A atuação desses militares confirma que há brechas na formação militar que permitem a perpetuação de visões autoritárias e antidemocráticas. A prática de associar Forças Armadas a projetos políticos não é recente. Nos quartéis, a narrativa sobre o golpe militar de 64 é apresentada sob uma perspectiva que o exime das suas violações, tornando uma ação justificável e, por vezes, glorificada. Um exemplo concreto disso é a 4ª Brigada da Infantaria Leve de Montanha, localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, conhecida como Brigada 31 de Março. Uma referência direta ao golpe de 64. O próprio nome da unidade militar evidencia como a história do autoritarismo é preservada como um legado positivo dentro da instituição, sem a devida contextualização sobre os crimes cometidos durante a ditadura. A delação de Mauro Cid comprova que essa visão histórica distorcida influencia diretamente as atitudes de militares em posições de comando, a naturalização da ruptura democrática como instrumento legítimo dentro das Forças Armadas faz com que a ideia do golpe de Estado permaneça como uma possibilidade plausível em determinados círculos do Exército, Marinha e Aeronáutica. Essa abordagem distorcida cria uma percepção equivocada nos militares sobre o papel que devem desempenhar na sociedade, alimentando o revisionismo histórico e a crença de que intervenções militares podem ser legítimas. A formação militar e riscos institucionais. A delação do Mauro Cid e os documentos anexados pela investigação deixam claro que oficiais militares viam um retorno ao regime de exceção como uma alternativa viável, o que demonstra falhas profundas na formação desses agentes. A educação militar, ao longo das décadas, focou na criação de agentes políticos do que na formação de profissionais voltados à defesa nacional, dentro dos marcos democráticos. Em vez de garantir que os militares atuem como servidores do Estado brasileiro, a formação atual muitas vezes o transforma em potenciais agentes de ruptura institucional, com lealdades não à Constituição, mas a grupos específicos. Além disso, a denúncia da PGR demonstra que a existência de um grupo articulado entre militares e políticos foi fundamentada em uma visão ultrapassada do papel das Forças Armadas, que ainda se enxergam como tutoras da República.
Essa percepção reforça a necessidade de uma revisão ampla da formação dos militares, colocando o compromisso democrático como eixo central do ensino nas academias militares. Além disso, há evidências de que a estrutura militar brasileira carece de um maior controle externo. A falta de fiscalização sobre os currículos dos cursos militares permite que discursos ultraconservadores sejam disseminados entre os oficiais sem qualquer contestação. É fundamental que as instituições militares passem por uma revisão curricular abrangente, garantindo que a formação dos seus integrantes esteja alinhada com os princípios democráticos e com respeito aos direitos humanos. A atual conjuntura expõe um vácuo institucional que precisa ser preenchido com medidas que reforcem a responsabilidade e a transparência dentro das Forças Armadas. Diante desse quadro, é fundamental discutir uma reforma estrutural na formação dos militares. A formação acadêmica nas instituições militares deve incluir um ensino mais aprofundado sobre democracia, direitos humanos e a história recente do Brasil, com um olhar crítico sobre os impactos do golpe de 64 e da ditadura. Além disso, é essencial o fortalecimento do controle civil sobre as Forças Armadas, garantindo que sua atuação esteja alinhada às necessidades da defesa nacional e não a projetos de poder. A criação de mecanismos de auditoria e supervisão independentes poderia ajudar a mitigar esse problema, garantindo que a formação dos militares ocorra dentro dos parâmetros institucionais. A solução passa por uma reforma profunda na estrutura curricular das academias militares, retirando o viés ideológico e substituindo por uma formação voltada à defesa do Estado brasileiro, da soberania nacional e da segurança das instituições democráticas. Algumas medidas são fundamentais. Primeiro, revisão curricular. Introduzir o estudo crítico do regime militar, incluindo as violações de direitos humanos e os abusos cometidos pela ditadura. Número 2, maior controle civil. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas devem ter um conselho civil que acompanhe a formação e a atuação dos militares. Treinamento em valores democráticos. Número 3, oficiais devem ser separados para atuar dentro da legalidade, respeitando a Constituição e os limites de sua função. E o fim das celebrações ao golpe de 64. O Estado brasileiro não pode mais tolerar que unidades militares prestem homenagens a um regime que violou direitos fundamentais. Os fatos revelados pelas investigações são um alerta inadiável. A permanência de uma cultura antidemocrática dentro das instituições militares representa uma ameaça real ao Estado de Direito. Reformar a formação dos militares não é apenas uma questão pedagógica, mas um imperativo para a estabilidade institucional do Brasil. O fortalecimento da democracia exige que as Forças Armadas sejam reconfiguradas para atuar estritamente dentro dos limites constitucionais, abandonando qualquer inclinação a projetos de ruptura institucional. O Brasil não pode mais ignorar os sinais de alerta. Sem uma reforma profunda e urgente, as instituições militares continuarão a ser um fator de instabilidade política e um risco à democracia. Cara, isso me faz até refletir sobre o vídeo que a gente postou hoje no Instagram do Zona Curva, que é um corte da live que teve anteontem, se não me engano, que é o Fernando falando dos militares, né, que os militares só sabem dar golpe, vivem de privilégios, e na denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, isentou as forças militares, as forças armadas, de qualquer responsabilidade na participação do golpe. E aí, quando é feito isso, a gente resolve punir os CPFs, né? Ah, é o general Augusto Heleno, é o general Braga Neto, e não a coisa pública, a instituição, exército, marinha e aeronáutica. E eu acho que isso é errado, porque se a gente ficar tratando os CPFs dessa forma, a gente nunca vai fazer uma mudança estrutural, que é o que precisa ser feito nas Forças Armadas, tá ligado? Principalmente, como apresenta essa matéria aqui, um texto muito bom, no quesito da formação, né? Da formação no currículo dessas pessoas. Porque tu chega lá, é uma chuva de teoria golpista, né? Os caras ficam exaltando a pseudo-revolução de 64, como se não fosse um golpe, né? Como se não tivesse violação de direitos básicos de diversos cidadãos. Mas o quê? Como eu falei, a negação de etnias, de povos originários. Os caras praticam isso como se os indígenas que estão ali fossem uma praga, tá ligado? E não é isso, mano. São seres humanos,
tá ligado? São seres humanos, a Terra é deles, a gente que chegou depois, a gente, como eu falo na condição de homem branco, de essa arrogância europeia que tem, né, nas civilizações ocidentais, tá ligado? Então é bem isso, mano. É nojento mesmo.